A autonomia do Banco Central aprovada ontem pelo Congresso já tinha sido aprovada pelo Senado e isso está gerando maior burburinho aí. Políticos da ala progressista aí, Boulos, Ciro se manifestando e tal. Enfim, a perspectiva desse vídeo é falar um pouco sobre isso, dizer o que é que eu penso. Primeiro, deixar claro assim, o que é que mudou de fato, né? Duas coisas basicamente. Primeiro, o presidente do Banco Central, juntamente com os diretores, continuarão sendo indicação do presidente da República. Só que eles terão um mandato a cumprir agora de 4 anos, né? O presidente não pode simplesmente indicar o presidente do Banco Central e depois tirar porque assim, por preferência ideológica, porque enfim, ele não tem mais essa opção, vai ter um mandato para cumprir depois dessa indicação. E o principal, assim, esse mandato ele não coincide com o mandato do presidente da República, né? O presidente não vai chegar a ganhar a eleição, assumir em janeiro e já indicar o presidente do Banco Central, porque assim, se fosse desse jeito, a mudança seria muito discreta, mas não. O presidente da República só vai poder fazer essa indicação no 3º ano de mandato, ou seja, ele vai herdar o presidente do Banco Central da gestão anterior. Não só o presidente do Banco Central, diretores também da gestão anterior. Isso foi feito de forma proposital para dar autonomia ao Banco Central, para que o Banco Central não seja instrumentalizado ideologicamente pelo presidente da República. Mas vamos para a parte principal, que é a análise crítica, eu dizer o que eu penso sobre isso. Primeiramente dizer o seguinte, eu não acho que vai mudar muita coisa. Por quê? Desde 1999 que o objetivo principal do Banco Central é perseguir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Então, desde essa época aí, que a política monetária praticada no Brasil é de caráter ortodoxo. Você atravessou aí quantos governos? Começou lá em FHC, 1999, atravessou o governo Lula, Dilma, Temer e tal, e continua sendo uma política de caráter ortodoxo de perseguição de meta de inflação. Eu não estou criticando, não estou dizendo que eu discordo, estou dizendo que é de caráter ortodoxo. Você tem uma meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário, onde você tem um centro da meta, e você tem uma margem de tolerância, e a inflação do país precisa finalizar o ano dentro dessa meta. E o Banco Central persegue isso, ou seja, como existe um acompanhamento o tempo inteiro da inflação, mês a mês, toda vez que a inflação ameaça estourar a meta no final do ano, o Banco Central vai lá e sobe os juros. Por quê? Subindo os juros básicos, que é controlado pelo Banco Central, que é a taxa Selic, né, isso se reflete nas demais taxas de juros da economia, ou seja, você dá uma segurada no crédito. Se você dá uma segurada no crédito, você reprime a demanda. E reprimindo a demanda, você dá uma segurada nos preços, dá uma segurada na inflação, né? Do contrário também, quando a inflação está baixa, o Banco Central se sente na liberdade de abaixar os juros para poder estimular a demanda, né, através do estímulo do crédito, enfim. O Banco Central utiliza a taxa de juros para poder controlar a inflação brasileira e colocar a inflação dentro da meta. E por que essa é uma política conservadora? Porque nem sempre a inflação ela é causada por aumento da demanda. Então, se você sempre combate a inflação reprimindo a demanda, né, através do aumento dos juros, é uma política claramente conservadora. Eu não estou nem fazendo análise crítica aqui, eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, mas enfim, a intenção aqui é só descrever o caráter da política monetária praticada aqui. Em 2015, por exemplo, tivemos no Brasil um ano bastante atípico, um ano que para mim foi uma anomalia, né? Porque desemprego em alta, foi o início da crise, desemprego aumentando, ao mesmo tempo tivemos inflação por conta do aumento do preço do combustível e da energia elétrica e tal, que impactou nos preços. Tivemos uma inflação alta de mais de 2 dígitos aqui no Brasil e juntamente com isso aí, juro elevado, porque o Banco Central, na época o Tombini era o presidente, usou aumento dos juros para poder combater a inflação. Ou seja, como é que o desemprego está aumentando, a economia em crise, e você usa juro para poder combater a inflação? Ou seja, repressão da demanda para combater a inflação. Política conservadora no governo do PT, porque o Lula deu continuidade à política de perseguição à meta de inflação, lá na época de Fernando Henrique, de usar juros para poder colocar a inflação dentro da meta, e Dilma também continuou com isso aí. Eu resolvi fazer um adendo aqui para me antecipar a comentários que poderiam surgir em relação a esse período aí do PT no governo. A galera poderia dizer o seguinte: mas o governo nessa época se utilizou de outros mecanismos para controlar o nível de preços, como por exemplo o controle dos preços dos combustíveis feito através da Petrobras, né? Mas
Juros, gente, sempre foi carro-chefe, inclusive nesse período aí do PT. Aí eu abri essa notícia aqui que vocês podem ver que é de 2010, com o seguinte título: o Brasil tem a maior taxa real de juros do mundo. E aí a gente pode destrinchar um pouco aqui. Os juros reais descontam a inflação projetada para os próximos 12 meses, né? Fazendo essa conta, os juros básicos no Brasil ficam em 4,8%. Aí faz comparação aqui com outros países, como a África do Sul, 2%. Até países, citou a Venezuela aqui com taxa negativa e tal. Então, o juros sempre foi carro-chefe para controlar a inflação. Isso aqui é uma notícia de 2010, mas não é uma exclusividade. Assim, o Brasil, nos últimos 20 anos, aí, 21, 22 anos, sempre esteve entre as primeiras posições no ranking de juros real. Então, essa é uma política ortodoxa mesmo, né? Combater inflação através de taxa de juros elevada. Então o Banco Central ele vai continuar fazendo o que sempre fez ao longo dos últimos 20, 21, 22 anos, aí desde 1999, que é usar a taxa de juros para poder colocar a inflação dentro da meta. Isso aí tende a não mudar, por isso que eu falei que eu acho que não vai mudar muita coisa na prática. Mas eu sou contra a autonomia do Banco Central por uma questão de alinhamento político. Quando você elege um presidente, você não elege apenas uma pessoa, um sujeito para estar lá, você elege uma agenda. Então, você elegeu uma pessoa que precisa ter braços, precisa de instrumentos para executar a sua agenda. E não devemos esquecer que o presidente do Banco Central compõe o Conselho Monetário. Ele participa lá da escolha da meta de inflação. Então atrapalha um pouco você ter um presidente do Banco Central que não está alinhado com você. Imagine, vou até pegar um exemplo, porque deve ter muito liberal assistindo esse vídeo, né? Imagine, o Boulos ganhou a eleição, né? E aí ele ficou 4 anos como presidente e tal, só que ele não conseguiu se reeleger. Aí quem se elegeu depois foi uma pessoa oposta, um cara totalmente liberal, que veio para substituir o Boulos. Esse cara liberal, ele vai herdar o presidente do Banco Central da era Boulos, que foi indicado por Boulos. Então, um alinhamento político ele é importante, por isso que eu sou contra, mas é como eu falei para vocês, se desde 1999 que o caráter da política monetária brasileira ele praticamente não mudou, ele continua ali sendo ortodoxo, né, de usar juros para colocar a inflação dentro da meta, isso atravessou vários governos, então tende a não mudar. Mas vai que um presidente queira fazer alguma mudança, enfim, ele não vai ter braços, não vai ter ferramentas institucionais, ou vai ter pelo menos dificuldades institucionais para executar isso, enfim. Por isso que eu sou contra, mas é isso. Se você gostou, dê um joinha, compartilha esse vídeo, clica no sino para receber as notificações ou se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Valeu!